Sumérios, o berço da civilização. Quando falamos sobre civilizações antigas, nomes como Egito, Grécia e Roma vêm rapidamente à mente. No entanto, poucos conhecem em detalhes os sumérios, considerados por muitos estudiosos como a primeira grande civilização da história humana. Localizados na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, atual Iraque, os sumérios deixaram um legado impressionante que moldou o mundo como conhecemos. Neste texto, vamos explorar quem foram os sumérios, suas invenções, crenças, avanços culturais e o impacto duradouro que tiveram na história da humanidade. Quem foram os sumérios? Os sumérios surgiram por volta de 4000 a.C., ocupando a parte sul da Mesopotâmia, uma região que os gregos chamariam posteriormente de Terra entre Rios. Esse local, repleto de sedimentos férteis, era perfeito para a agricultura. Por meio do cultivo de grãos e da domesticação de animais, os sumérios criaram pequenas comunidades que, com o tempo, evoluíram para cidades-estado complexas. Entre as cidades mais conhecidas estavam Ur, Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. Essas cidades eram politicamente independentes, cada uma governada por um rei ou em si, mas compartilhavam a mesma língua, cultura e religião. A invenção da escrita. Um dos maiores legados dos sumérios foi, sem dúvida, a invenção da escrita. Eles criaram o sistema chamado cuneiforme, por volta de 3200 a.C., inicialmente usado para registrar transações comerciais e dados agrícolas. O cuneiforme era feito pressionando estiletes de junco em placas de argila, formando marcas em forma de cunha. Com o tempo, a escrita cuneiforme evoluiu para registrar leis, mitos, poemas, contratos, hinos e correspondências diplomáticas. Um dos textos mais famosos da literatura mundial, a Epopeia de Gilgamesh, foi escrito em cuneiforme e retrata as aventuras do lendário rei de Uruk. Avanços urbanos e arquitetônicos. Os sumérios foram mestres da engenharia e da arquitetura. Construíram enormes templos conhecidos como zigurates, estruturas piramidais de degraus, que serviam como centros religiosos e administrativos. O zigurate de Ur, por exemplo, ainda impressiona arqueólogos hoje, mesmo em ruínas. Além disso, os sumérios desenvolveram sistemas avançados de irrigação, canais, diques e reservatórios para controlar as águas dos rios Tigre e Eufrates. Isso garantiu a produtividade agrícola e sustentou uma população urbana crescente. Eles também foram pioneiros no uso de tijolos de barro, já que a região não possuía muitas pedras. Esses tijolos eram usados para construir casas, muros, templos e palácios. Religião e cosmovisão. Os sumérios eram profundamente religiosos e acreditavam que tudo no mundo era governado pelos deuses. Cada cidade-estado possuía seu deus protetor, Enlil, deus do vento e da autoridade, Enki, deus das águas e da sabedoria, e Nana, ou Ishtar, deusa do amor, da guerra e da fertilidade, Utu, deus do sol e da justiça. Os templos eram o centro da vida urbana. Sacerdotes realizavam rituais complexos para garantir a paz, boas colheitas e proteção contra inimigos. Os sumérios também praticavam adivinhação, buscando sinais nos sonhos, no voo dos pássaros e nas entranhas dos animais sacrificados. Segundo suas crenças, os humanos foram criados pelos deuses para servir e trabalhar para eles. Em troca, esperavam receber proteção e prosperidade, ciência, matemática e astronomia. Os sumérios foram verdadeiros pioneiros em várias áreas do conhecimento. Eles criaram o sistema sexagesimal, base 60, que usamos até hoje para medir horas, 60 minutos, e ângulos, 360 graus. Também desenvolveram tabelas matemáticas para multiplicação, divisão e cálculo de áreas, além de aplicar conhecimentos geométricos em construções. Na astronomia,
Os sacerdotes astrônomos mapeavam estrelas, identificavam constelações e observavam ciclos lunares para criar calendários agrícolas e religiosos. Comércio e economia. A economia suméria era baseada principalmente na agricultura, cevada, trigo, tâmaras, legumes, mas também incluía a criação de ovelhas, cabras e bois. Além disso, os sumérios produziam tecidos, cerâmicas, utensílios de metal e joias. Como a Mesopotâmia não tinha muitos recursos naturais, como madeira ou metais, os sumérios desenvolveram um comércio ativo com regiões vizinhas, trocavam produtos agrícolas e artesanais por cobre, estanho, ouro, prata, pedras preciosas e madeira, vindos do Irã, do Golfo Pérsico e até do Vale do Indo. Esse comércio era registrado meticulosamente em tabuletas cuneiformes, gerando os primeiros contratos comerciais da história. Organização política. Os sumérios viviam em cidades-estado independentes, cada uma governada por um ensi, etoteno, sacerdote-rei. Esse líder era visto como representante dos deuses na terra, responsável por garantir a ordem, liderar exércitos e supervisionar os templos. Com o tempo, alguns ensis expandiram seu poder e se tornaram lugaus, grandes homens, reis que governavam não apenas uma cidade, mas territórios vizinhos conquistados. As disputas territoriais eram frequentes entre as cidades sumérias, gerando guerras constantes, mas também favorecendo avanços em tecnologia militar, como carros de guerra puxados por burros selvagens. O legado cultural. A influência suméria não desapareceu com o tempo. A língua suméria continuou a ser usada como língua culta e sagrada por muitos séculos, mesmo depois de deixar de ser falada no dia a dia. Textos, hinos, mitos e leis sumérias foram preservados e copiados por escribas babilônios e assírios. O panteão sumério influenciou diretamente os panteões posteriores, como o acádio e o babilônico, e muitas de suas práticas religiosas e administrativas foram adaptadas e evoluídas. Mistérios e curiosidades. Além das realizações históricas, os sumérios também são cercados por mistérios que fascinam pesquisadores e curiosos até hoje. Algumas teorias sugerem que eles tiveram contatos com povos desconhecidos ou até visitantes extraterrestres, especialmente devido a certos registros de seus mitos e conhecimento astronômico avançado para a época. Por exemplo, alguns textos sumérios falam de deuses chamados Anunnaki, que teriam vindo do céu para criar os humanos. Esses relatos geraram interpretações esotéricas e teorias alternativas, sugerindo que os sumérios poderiam ter tido acesso a conhecimentos proibidos ou avançados demais para uma civilização primitiva. Embora essas hipóteses sejam rejeitadas pela arqueologia tradicional, elas continuam alimentando documentários, livros e debates entre entusiastas do mistério. O fim dos sumérios, por volta de 2000 a.C., os sumérios foram gradualmente absorvidos por povos semitas, especialmente os acádios, e depois os amoritas. As constantes guerras, mudanças climáticas e deslocamentos populacionais enfraqueceram as cidades-estados sumérias, tornando-as vulneráveis a invasões. Mesmo assim, sua herança cultural sobreviveu e se espalhou por toda a Mesopotâmia, influenciando a Babilônia, a Assíria e, mais tarde, outras civilizações do Oriente Médio. Conclusão. Os sumérios não foram apenas uma das primeiras civilizações da história. Eles foram o berço da civilização. Criadores da escrita, da literatura, da administração, da religião organizada e de avanços científicos notáveis, os sumérios moldaram a base do que viria a ser o mundo urbano, complexo e interconectado que conhecemos hoje. Ainda hoje, arqueólogos desenterram ruínas, tabuletas e artefatos que nos ajudam a entender melhor quem eram esses pioneiros do passado. A cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais do fascinante enigma sumério,
Um enigma que continua a nos intrigar, inspirar e desafiar.